Estou aqui na página do Instagram da Igreja Aliança do Calvário e ela fez um pronunciamento, creio que de madrugada, né? Porque a data do pronunciamento é dia 5, daqui a pouco vou mostrar para vocês aí na página deles, dia 5 de abril de 2025. E de madrugada já vi um vídeo falando sobre esse pronunciamento. Deu tempo, então, da pessoa preparar o vídeo. Então, ao que tudo indica, eles postaram à meia-noite esse pronunciamento. Daqui a pouco vamos ver se tem como ver aí no Instagram o horário que foi postado. Mas aqui, antes de mostrar o pronunciamento em si, quero ver com vocês aqui, mostrar que essa é a página realmente da Igreja Aliança do Calvário, que vocês podem ver o logo deles aqui, ó, e aqui a imagem do Paulo Júnior, que era pastor e agora não é mais, foi excluído. Quero mostrar aqui alguns posts deles para vocês. Por exemplo, esse aqui, a queda de Babilônia, né? Com certeza eles não sabem e não ensinam 100% quem é a grande Babilônia e quais são os vinhos de doutrinas falsas que ela deu a beber a todas as nações, né? Aqui vocês veem a imagem do Paul Washer, um outro rapaz aqui que é um pastor de lá também, traduzindo o sermão. Aqui um da equipe de louvor. E vocês vão ver vários posts aqui, ó, dele, do Paul Washer, do Paulo Júnior. Tá certo? E quero destacar aqui alguns para vocês. Deixa eu ver aqui, deixa eu subir um pouco mais. A verdadeira confissão, ó, tem aqui um post dele de um sermão do Paulo Júnior sobre a verdadeira confissão, que não foi o que ele fez, não foi uma verdadeira confissão, né? Pelo menos, no meu entendimento, não. Faltou na confissão dele falar que ele confessou seus pecados a Deus, como a clássica confissão de Davi no Salmo 51, né? Contra ti somente pequei. Ele diz que pecou contra a igreja, contra o conselho, mas no pronunciamento dele ele não fez uma confissão de pecado a Deus. Aqui tem alguns posts sobre a ansiedade, ó. Não sei se a visão dele agora está mudando em relação a isso. Parece que ele foi diagnosticado com síndrome de burnout, né? Uns falam burnout, outros falam burnout. Burnout é uma palavra francesa que não é muito da nossa pronúncia. O Deus que muda sentenças. Um marido segundo a vontade de Deus, que ele confessou não ser, né? Agiu com brutalidade com a sua esposa, e não tendo cuidado dela como um vaso mais frágil, né? Não só com ela, com membros da minha família, ele disse na sua própria confissão. Então, vocês percebem aqui na própria página do Instagram que tem algumas coisas aí que conspiram contra, né? E aqui nós chegamos, deixa eu ver aqui, ó, esse aqui é interessante, ó. É recente essa do pastor Cunha, Deus ouve o clamor dos pequeninos, provavelmente motivada pelos pequeninos lá da igreja deles, que clamaram por justiça, por retribuição. E aqui o comunicado oficial, dia 5 de abril de 2025. Às 7 horas. Agora eu estou gravando esse vídeo às 7h22, então, com certeza, foi à meia-noite que soltaram esse comunicado. Vamos ver o que está escrito aí no comunicado. É com tristeza que informamos que Paulo Júnior foi removido do ofício de pastor da Igreja Aliança do Calvário. É com tristeza e atraso, eu diria aqui, eu acrescentaria, é com tristeza e atraso
porque esperaram muito tempo para fazer isso. Deveria eles fazerem isso aqui primeiro, na minha opinião, e depois o Paulo Júnior soltar o vídeo dele. Mas inverteram as ordens, né? E aí causou toda essa celeuma, toda essa discussão no YouTube e uma série de mal-entendidos, de julgamentos. Eles mesmos deram margem para que isso acontecesse. É com tristeza que informamos que Paulo Júnior foi removido do ofício de pastor na Igreja Aliança do Calvário e não faz mais parte do corpo diretivo da Sociedade Missionária Defesa do Evangelho. Isso já todo mundo sabe, né? Devido à sua desqualificação ministerial. E aí eles citam essas passagens aqui, já li, né? E sugiro que leiam também. Reconhecida por votação da membresia da igreja local. Esse processo disciplinar, iniciado em novembro de 2024, foi longo e cuidadoso, envolvendo diversas reuniões, averiguações, aconselhamentos, confirmações, buscando assegurar a máxima transparência, honestidade, paciência, misericórdia, caridade e fidelidade às Escrituras. Salmo 119, verso 4. Depois eu vou comentar algumas passagens no final, para que, se você quiser uma análise mais aprofundada, você fique até o final. Se você não quiser, você pare onde você quiser parar aqui no vídeo, tá? Tudo foi conduzido de maneira a obedecer os passos estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 18, 15 a 18, e especialmente as ordenações apostólicas de 1 Timóteo 5, 19 a 20, sobre como tratar casos de pecado pastoral no contexto da igreja local. Isso aqui é importante porque muitos estão levantando aí a bola de que foi por causa de um livro, a igreja chamada Tove, que ele foi excluído, mas aqui estão deixando bem claro que seguiram as Escrituras, né? Não vou desqualificar aqui se o livro tenha tido um certo tipo de influência ou não, pode ser que sim, mas aqui eles disseram que se pautaram pelas Escrituras. Após cuidadosa investigação, verificou-se que Paulo Júnior ultrapassou os limites da autoridade pastoral, demonstrado em um padrão de impaciência, ira, egocentrismo, agressividade e dominação, tanto com membros da equipe ministerial quanto da igreja. E aí citam aqui as passagens. Constatou-se também padrões de aconselhamento e discipulado que causaram constrangimento emocional e espiritual por meio de ações verbais e não verbais, alternando entre hostilidade e silêncio intencional como formas de convencimento. Paulo Júnior também demonstrou erros de julgamento em sua condução familiar, exigindo sacrifícios além do que é bíblico. Então, olha só, aqui até para com a família ele foi carrasco, vamos dizer aqui, né? Exigindo sacrifícios além do que é bíblico. E aí está aí a passagem. Quando confrontado em amor sobre esses pecados, num período de várias semanas, Paulo Júnior primeiramente respondeu de forma negativa, rejeitando nosso conselho e agindo defensivamente. Está aí o texto de Êxodo 20, 16, que é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que é um pecado grave, né? Eles justificam a atitude dele com todos esses textos aí, ó. Leiam depois ao final a gente vai fazer uma breve análise. Contudo, estamos gratos em comunicar que, com o passar do tempo, Paulo Júnior reconheceu seu pecado, demonstrou genuína tristeza, arrependimento e confessou suas faltas. Por esse motivo, o processo de disciplina eclesiástica, cujo objetivo sempre é a restauração do membro em pecado, pôde ser interrompido antes da etapa final da excomunhão. Então, ao que tudo indica, ele não foi excomungado, ou seja, desligado da igreja, né? Ele aceitou a disciplina e, por isso, o processo ele foi interrompido antes que ele fosse excomungado. Após todos os acontecimentos e reuniões relacionados a esse processo, o Conselho Pastoral da Igreja Aliança do Calvário concluiu que Paulo Júnior encontra-se, neste momento, desqualificado para o ministério pastoral. A decisão foi submetida à Assembleia da Igreja Local, que, por meio de votação, confirmou essa desqualificação, resultando em sua remoção do ofício pastoral. Importa destacar que Paulo Júnior reconheceu sua desqualificação em reunião com o Conselho Pastoral, em carta dirigida à igreja local e por meio de declaração pessoal em suas redes sociais, YouTube e Instagram. Então, até uma carta ele escreveu, né, reconhecendo a sua desqualificação. Ao longo do processo de disciplina eclesiástica, procuramos nos submeter às Escrituras. Tá aí os textos. Agora, uma vez que o processo alcançou seu objetivo, desejamos continuar a nos submeter às Escrituras, a orar e trabalhar para que nosso irmão Paulo Júnior continue a crescer em conformidade com Cristo. Em primeiro lugar, expressamos nossa sincera gratidão pelos serviços prestados por Paulo Júnior na edificação da igreja local e na evangelização de muitos por meio do canal Defesa do Evangelho.
B, em segundo lugar, esclarecemos diante das especulações que circulam na internet que o Conselho Pastoral e a liderança da igreja local não encontraram evidências do envolvimento de Paulo Júnior em pecados como adultério ou desvio de recursos financeiros. Então, aqui, eles estão dizendo que não encontraram evidências, né? Não encontraram evidências. C. Em terceiro lugar, reiteramos que Paulo Júnior não foi sumariamente excluído, excomungado ou coagido a deixar a igreja. Tampouco retiramos a comunhão ou amizade com ele e sua família. Porém, ele e sua família decidiram, por vontade própria, mudar-se de cidade e seguir este processo em outro contexto eclesiástico, sob a liderança de uma igreja batista reformada. Assim como a Aliança do Calvário, né? A Aliança do Calvário também é uma igreja batista reformada. Só tem esse nome aí, mas é do mesmo segmento dos batistas reformados. Nós apoiamos essa decisão e oramos para que este seja um tempo de amadurecimento para o irmão Paulo e uma bênção para a sua família. Entendemos que a Igreja Aliança do Calvário passa por um tempo de amadurecimento no qual Deus, o Pai, poda a sua videira para que conduza mais frutos. Deus, o Filho, apacenta seu povo, conduzindo a pastos verdejantes e águas tranquilas. Salmo 23, 1-2. E Deus, o Espírito Santo, traz refrigério e consolação por sua presença. Atos 3, 19. Depois, ao final, vamos comentar isso daqui, tá? Se está de acordo com o verdadeiro, está escrito. A Sociedade Missionária em Defesa do Evangelho seguirá firme, sustentando os missionários sob seus cuidados e atuando nas áreas em que já serve. Seu propósito permanece o mesmo, ser, pela graça de Deus, um braço auxiliar para que a igreja local cumpra sua missão de ser sal e luz do mundo, proclamando as boas novas de que Jesus Cristo é o Senhor para a alegria e salvação de todos os povos. Mateus 5, 13-16 e Filipenses 2, 11. Rogamos suas orações pela sustentação e fortalecimento da Igreja Aliança do Calvário, da Sociedade Missionária em Defesa do Evangelho, pelo crescimento espiritual e restauração do irmão Paulo Júnior e pelo bem-estar de sua estimada família. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Que Deus abençoe a todos. Conselho Pastoral Igreja Aliança do Calvário, Conselho Diretor Sociedade Missionária e Defesa do Evangelho. Então tá aí, este foi o comunicado. E agora faremos aqui algumas observações. Se você quiser continuar acompanhando o vídeo para saber algumas incoerências que encontramos aqui, além das que já mencionamos, você pode continuar. Se você não quiser saber a nossa posição bíblica sobre o assunto, você pode ir para outro vídeo, você pode parar por aqui, tá certo?